A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que amplia a assistência psicológica às gestantes e também no puerpério, que é a difícil fase pós-parto. A proposta é que hospitais públicos e particulares possam desenvolver atividades de educação e conscientização sobre a saúde mental da mulher na maternidade. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com a deputada federal reeleita Renata Abreu. Deputada, muito obrigado por estar conosco aqui na Jovem Pan. Eu quero começar perguntando qual é a importância dessa conquista. Bom dia, Carlos. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Marcelo. Sem dúvida, mais uma conquista para nós mulheres, né? A gente sabe da realidade da situação das gestantes no país e no mundo, que mexe com o psicológico. Eu mesma sou mãe de 3 filhos e a gente sabe também a realidade das mães adolescentes. Para vocês terem ideia, dados da ONU, 1 em cada 5 bebês que nascem são filhos de mães adolescentes. E 3 de cada 5 dessas mães não estudam e nem trabalham. E os dados ainda da Fiocruz estimam que entre 10% a 20% das mulheres já sofrem de depressão perinatal durante a gestação. Então é importante que o Estado tenha um olhar atento a essas mulheres. A pandemia piorou, agravou a situação, porque isolou essas mulheres dos seus familiares, né, dos seus amigos, que acabavam sendo uma rede de apoio a essas mulheres. Então, um projeto que vem muito a somar nesse momento importante do nosso país, garantindo às nossas gestantes, durante o pré e pós-natal também, o atendimento psicológico. O projeto era mais amplo, também com atendimento odontológico, mas foi restrito e colocado o atendimento psicológico, que já é um grande avanço na nossa luta. Deputada, a proposta altera, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Exato, altera o artigo 8º, né, o projeto 130 de 2019, e que garante, de fato, essa assistência ainda mais ampla a todas nós, né? Justamente pelo fato que eu falei de termos cada vez mais crianças e adolescentes gestantes no nosso país. Os números são assustadores e é importante que a gente trate essa gestante adolescente, que é praticamente uma criança tendo um filho. Então, é preciso um mínimo de assistência para que ela saiba lidar com essa situação. E a maioria dos casos de mães adolescentes são vítimas de violência. A maior parte dos casos dessas gestantes vieram de violência dentro de casa. Então, sem um atendimento adequado, qual será o futuro dessas crianças? Né? Já que a mãe não tem, muitas vezes, essa qualidade emocional para conseguir lidar com aquela situação. Então, diante dos números que cada vez mais, infelizmente, crescem no nosso país de violência contra a mulher e que está tendo consequências gravíssimas, foi necessário criar uma lei que garantisse a elas esse tipo de atendimento, protegendo as nossas crianças e as nossas adolescentes, que, infelizmente, por causa da violência, estão cada vez mais tendo filhos mais cedo. Agora a pergunta do nosso comentarista Marcelo Monteiro. Bom dia, deputada. Hoje, qual é a situação em termos de assistência psicológica? Antes da implantação da lei, ela não existe, ela é muito precária ou é inexistente mesmo? Como é que é isso hoje? Você tem um pouco na assistência social, mas não é uma garantia exclusiva das gestantes. Hoje, diante do encaminhamento do profissional, principalmente para essas mães adolescentes, o Estado é obrigado, então, a garantir a assistência psicológica. Então, acabou sendo um projeto mais específico para as gestantes, né? E não para a sociedade em geral, como qualquer cidadão que tem algum problema e que procura um serviço da assistência social buscando esse tipo de atendimento. Agora não. A gestante, a mãe, né, no pós-natal, que tenha um encaminhamento profissional, o Estado tem que garantir a assistência também psicológica a essas mulheres. Então, ele é mais específico e que garante, de fato, o atendimento.
O projeto ainda vai ser analisado pelo Senado Federal, deputada, mas supondo que não existam grandes alterações, qual que é a expectativa da senhora para a implementação disso, a efetiva prática disso, lá na ponta, chegando a essas mulheres? Como isso se dará dentro das instituições? Quais seriam as principais mudanças na prática? Olha, Carlos, a gente conseguiu, na nossa experiência enquanto parlamentar, aprovar alguns projetos muito similares, né? E a experiência na ponta, inclusive agora, durante o processo eleitoral, eu tive a oportunidade de falar com os profissionais de saúde a respeito daquele projeto também de minha autoria, que obrigou os profissionais de saúde a registrarem no prontuário médico quando identificam indícios de violência contra a mulher. Antes eles não podiam fazer nada, hoje eles são obrigados a registrar no prontuário médico e mandar em 24 horas para as autoridades policiais investigarem. E durante esse processo eu consegui falar com muitos agentes de saúde e profissionais de saúde que me relataram desde já o impacto desta lei na ponta, né? De mulheres que chegaram, porque a mulher, quando ela sofre uma violência, ela vai no hospital, mas não vai na delegacia denunciar o agressor. Só 10% das mulheres estupradas no nosso país denunciam o agressor. E o resultado foi fantástico. Inclusive, uma agente de saúde me relatou que fez o encaminhamento e no dia seguinte, quando a polícia esteve na casa da mulher, no momento que a polícia chegou, a mulher estava sendo espancada, né? Então, a gente sabe que é um processo, às vezes, moroso, mas o resultado acontece. E, naturalmente, a sociedade precisa atuar como agente fiscalizatório de todas as políticas públicas e de todas as leis que são implantadas no nosso país. Então, a gente compreende que, aprovado no Senado, e a gente conseguiu grandes avanços na tramitação dos projetos em defesa das mulheres. Eu mesma já tenho 2 leis aprovadas em defesa da mulher, que tramitou rapidamente. A gente entende que, aprovado no Senado, e nós vamos trabalhar nisso, Podemos é uma bancada grande no Senado Federal, somos 8 senadores, e tramitando no Senado, é a cobrança na ponta para que todo esse serviço seja incluído às nossas gestantes. Quanto mais mulheres participarem e cobrarem, mais força a gente tem para que seja uma prática automática dentro dos hospitais privados e públicos no país inteiro. Deputada, é importante frisar isso que a senhora acabou de dizer, que o texto ele estabelece que os hospitais públicos e privados tomem consciência dessas mulheres, adolescentes, crianças que precisam de muita ajuda. Então, esse texto ele estabelece isso. Elas vão receber todo esse atendimento educacional, de saúde também. Todo. E é por isso, Elisângela, a importância também da mídia ajudar a divulgar o projeto, para que elas saibam o direito que elas têm a partir da aprovação da lei, obviamente, enquanto gestantes, enquanto mães recentes, para que elas possam cobrar. Então, quanto mais a gente conseguir fazer chegar na ponta este direito que será garantido, se Deus quiser, em poucos meses, a todas as gestantes e mamães do nosso país que precisam disso, mas que elas possam também cobrar e até denunciar caso o serviço não esteja sendo oferecido na ponta, né? O Ministério Público também atuando, é uma força coletiva da sociedade para que a lei, após entrar em vigor, que ela tenha efetividade de fato na ponta. Marcelo, para a gente concluir, a última pergunta para a deputada. Deputada, o quadro de psicólogos atende hoje a essa demanda? Seria necessário um reforço? Existe alguma avaliação sobre isso? A gente tem conversado com os prefeitos, Marcelo, e assim, depende muito do município, né? Porque a política ela é implantada na ponta. Então, você tem municípios que, pela questão orçamentária, já atende, e tem outros que necessitaria também uma contratação efetiva. Agora, você tem psicólogos disponíveis que atendem a todos. Nesse caso, também teria que ter uma priorização das gestantes. Então, tem, de fato, sim, uma deficiência em vários municípios, em outros não, ou nem tanto, e aí é necessário agora fazer um cálculo estimado da necessidade, porque não são todas, são aquelas que necessitam e mediante encaminhamento do profissional médico para ter essa garantia, né? Mas eu entendo que é necessário, e uma mulher bem cuidada,
durante a gestação e pós-gestação, sem dúvida, vai representar para aquela criança uma criança melhor para a sociedade, né? Para que amanhã a gente consiga diminuir os índices de violência, os índices de suicídio entre as crianças e adolescentes, que têm crescido também absurdamente no nosso país, e é natural. Sem uma estabilidade dos pais, como a gente pode garantir também uma estabilidade emocional dos filhos. Então é uma cadeia, né? Uma mãe bem cuidada, sem dúvida, geram crianças mais bem cuidadas, e isso impacta em toda a saúde pública. Um trabalho preventivo para toda a sociedade. Está aí uma conquista importante, esse projeto PL 130 de 2019, de autoria da deputada Renata Abreu, que estabelece ampla assistência psicológica às gestantes. Nós conversamos aqui com a deputada e agora o projeto aprovado pela Câmara vai para análise do Senado. Deputada, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Um ótimo domingo, uma boa semana. Um grande abraço a todos vocês e parabéns pelo trabalho.